Olá pessoal, eu sou a Berta Bartolomeu e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom, o vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha mudança e adaptação aqui nos Estados Unidos, um assunto que eu nunca trouxe para a internet, então pela primeira vez eu vou falar sobre isso. Tenho algumas perguntas do Insta e também algumas coisas que eu vou contar sobre como é que foi e tudo mais. Não se esqueçam de curtir o vídeo, ativar o sininho das notificações e subscrever ao canal. Dito isto, bora pro vídeo. Eu vou começar a contar sobre como é que foi para eu vir aqui nos Estados Unidos estudar. Eu terminei o médio em maio de 2022 e quando eu terminei o médio, a minha vontade, o meu desejo não era estudar aqui. Eu nunca tive esse sonho de viver nos Estados Unidos ou de vir aqui estudar, emigrar, coisas assim do gênero. Eu quis estudar em Portugal porque eu já tinha um irmão lá e também as minhas amigas mais próximas iam para Portugal estudar lá. Quando eu falei com a minha mãe, eu perguntei onde é que eu iria estudar depois de terminar o médio. A minha mãe me disse que eu iria ficar em Cabinda, porque ela disse uma frase que era: as pessoas que estão aqui também estão a estudar. E eu me lembro que eu fiquei muito triste, muito, muito, muito triste. Me conformei, mas comecei a ver maneiras de eu estudar para Portugal. Eu me lembro que uma amiga me mandou um documento que era sobre uma bolsa e tudo mais, e eu fui, mostrei a minha mãe e comecei assim a ver. Só que depois eu descobri que aquela bolsa era para quem já vivia e já estudava lá em Portugal, não para quem queria ir. Então essa opção foi descartada. Neste mesmo dia que eu descobri sobre isso, a minha mãe me falou: olha, Portugal tem muita burocracia para ir estudar e tudo mais. Então, que tal você ir estudar na América, tipo nos Estados Unidos? Eu fiquei. De princípio, eu não tive assim uma reação, né? Porque não era algo que eu sonhava. Eu me lembro que eu só quis vir aqui nos Estados Unidos quando depois uma amiga minha veio viver aqui depois é que eu tipo, tive assim um bocadinho de curiosidade, depois de eu começar a ver o que ela me mostrava, postava e tudo mais, mas não era aquela vontade grande, 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 era só porque tenho uma amiga lá. Como é que se diz essa palavra? Esqueci. Ah, Depois de eu digerir tudo sobre o que a minha mãe me falou para vir estudar aqui nos Estados Unidos, eu fui para minha mãe e falei: mamãe, Estados Unidos é muito distante. Será que eu vou começar a voltar para Angola, tipo nas férias ou coisa assim do gênero? Ela me respondeu: você tá aí para estudar, não para fazer turismo, não tem isso de vai e volta. Daí eu já sabia que eu não iria voltar para Angola tipo toda hora para as férias, não. Depois ficou decidido que sim, eu vou para os Estados Unidos e tudo mais. Então começou a se ver maneiras de aplicar essas coisas todas do visto e tudo mais. E a minha irmã mais velha falou com uma prima que nós temos aqui. Essa prima apresentou uma amiga que é a pessoa que fez todo o meu processo. Ela fez tudo. A única coisa que eu fiz foi ir até Luanda fazer a entrevista. Fui aceita na entrevista e depois compramos a passagem e eu vim. Bom, eu me lembro que depois, quando fizeram todo o processo para eu vir, eu fiquei muito ansiosa e a minha mãe me disse: Berta, passa pelo menos o Natal e Ano Novo aqui, vamos voltar em cabina depois da entrevista e depois é que vais. Eu não falei que não, mas eu já não queria. Vai demorar mais, porque depois eu fiquei ansiosa, claramente, para vir aqui. Só que depois tinha um documento da escola que disse que eu tinha que estar aqui no país antes do dia 5 de janeiro. Então, decidiu-se que eu viria. Eu viajei no dia 23 de dezembro, cheguei aqui no dia 24 à noite, que era dia do aniversário da minha mãe. Eu passei a viajar e tudo mais. Eu me lembro que eu chorei muito. E eu chorei mais no caminho
pro aeroporto. Eu estava a chorar muito no carro e tudo mais. Minha mãe perguntou, mas já queres desistir? Não queres mais ir? Estás a chorar assim por quê? Não sei o que, mas eu estava a chorar, estava a chorar. E aí depois no aeroporto também, hora de nos despedirmos, chorei mais, mas depois fui, subi no voo. Acho que eu não chorei mais no voo. Não chorei. Vim aqui e estava tudo bem no princípio, nos primeiros dias, aquela coisa, eu não chorava, falava com eles, não sei o quê. Acho que quando começou a passar primeiro mês, segundo mês, acho que nos 3 primeiros meses, ou nos 4 primeiros meses, é que eu comecei a sentir. Eu me lembro que eu chorava só de ver, às vezes, foto da minha família. Às vezes a minha irmã vai postar algo com a minha mãe, eu ficava já aí a chorar, bué. Às vezes eu orava, quando eu estava orando pela minha família, me batia aquela saudade e eu chorava muito. E eu já chorei muito nesse país, eu quis voltar muito, eu quis voltar. A minha mãe me falou, queres voltar? Eu disse, sim, eu quero voltar. Se a minha mãe me dissesse mesmo, volta, eu iria voltar, mas a minha mãe fez uma coisa, ela disse, tá bom, você quer voltar, eu já entendi, mas termina primeiro o inglês, né, pelo menos só para não ser tipo, foste e não fizeste nada, faz o inglês, termina todos os níveis, quando você terminar o inglês, se você ainda quiser voltar, vais voltar. Eu falei, tá bom. No primeiro ano, eu me lembro que na semana do meu aniversário, ou uma semana antes do meu aniversário, perdi a minha avó, a mãe do meu pai, que também me deixou muito triste. Acho que quando você está distante, você sente mais as coisas. E depois, no meu primeiro ano mesmo, eu ainda estava no processo de adaptação, eu ainda queria voltar, ainda sentia muita saudade da minha família. Eu perdi também uma tia que era uma das minhas tias favoritas, mesmo assim, da vida. E foi muito triste também, muito, 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 muito triste. Eu me lembro que depois era um fim de semana e a minha amiga que vivia comigo tinha viajado naquele fim de semana. Então fiquei o fim de semana inteiro em casa sozinha com aquele problema. E tipo, mas foi menos pesado porque eu tinha sempre os meus amigos, né? Me ligavam sempre, eu estava sempre em chamada com os meus amigos. Deixaram assim as coisas mais leves, mais leves. Depois, quando eu terminei o inglês, que era suposto eu voltar, eu já nem me passava pela cabeça querer voltar e não estudar mais aqui. Também porque eu aprendi mais sobre as oportunidades que eu posso ter aqui ou não com um diploma daqui deste país, né? Se eu terminar os estudos aqui, tenho muitas oportunidades, a língua e tudo mais. Então, isso também me fez tipo, não. Se eu tô aqui é porque tem um propósito e Deus sempre tem um propósito em tudo que Ele faz. Então, aceitei e desde que eu aceitei, tô aqui. E o primeiro ano foi praticamente isso. Acho que agora já podemos começar a responder as mensagens do Insta. Eu acho que essa é a caixinha que eu mais recebi perguntas. Yeah. E eu gostei disso. Por favor, continuem. Quando uma pessoa mete uma caixinha de perguntas no Insta, é para vocês fazerem alguma pergunta, não é para vocês deixarem passar. A primeira pergunta que eu tenho para responder aqui é se o processo da minha mudança teve auxílio de uma agência. Não fiz com nenhuma agência, fiz mesmo com a amiga da minha prima, que faz esses trabalhos e claramente que eu paguei para fazer o processo todo. Como foi a tua preparação para a mudança? Já estavas em alguma universidade antes da mudança? Quando eu decidi vir aqui e nos informamos, a pessoa que fez a minha documentação explicou que o primeiro passo é estar inserido na escola, né? Então foi a primeira coisa que nós fizemos a aplicação, quando a escola aceitou e mandou o documento. Só depois é que avançamos para o processo do visto, tipo marcar entrevistas e coisas assim, porque sem isso não é possível tratar um visto de estudante. Por que escolheste Houston para viver e estudar? Eu não escolhi.
Não sabia muito sobre Estados Unidos. Minha prima estudou aqui em Houston, sugeriu a escola onde eu comecei. E também porque Houston é uma cidade assim acessível, né, de custo baixo para quem quiser estudar. A próxima pergunta. Como foi o processo para encontrar uma casa para ficar? Tens familiares aí? Bom, eu tenho uma prima aqui, só que no tempo que eu cheguei, a minha prima já não vivia em Houston. Ela se mudou para outra cidade. Mas, muito antes de eu vir, eu já sabia com quem eu ia viver. Tenho uma amiga que vive comigo até agora e o irmão dela já vivia aqui. E quando ela terminou o médio, ela também viria aqui. Então só juntamos o útil ao agradável, até porque as nossas mães já se conheciam. Alguém perguntou o que eu acho mais difícil na questão de me mudar, tipo, pra cá. Ficar distante da minha família é a parte mais difícil, porque eu sempre fui muito apegada na minha família, não só a minha família de casa, mas também primos, tios, sobrinhos. Eu tô acostumada a pessoas na minha casa, fim de semana meus sobrinhos vêm e passam o fim de semana conosco. Assim, um domingo, não estou a fazer nada, vou na casa de uma prima, passo lá o dia e tudo mais. Essa foi a parte mais difícil, eu acho. Como está a ser aqui nos Estados Unidos? Bom, eu diria que agora está a ser bom, agora está a ser melhor e estou a gostar mais do que eu gostava no início. Como foi lidar com o relacionamento à distância? Bom, eu nunca tive relacionamento à distância desde que eu cheguei aqui. Não namorei com ninguém à distância. E é só isso que eu tenho para falar. Gostas de viver cá? Mais ou menos. Antes gostava menos e agora estou a gostar mais. Acho que consoante o tempo vai passando, estou a gostar mais. Como foi a adaptação em relação ao clima? Não vou dizer que foi muito difícil, mas também não vou dizer que foi fácil, porque eu cheguei em dezembro e dezembro é inverno e eu sou uma pessoa muito friorenta. Eu não gosto de frio, não suporto frio. Então, só foi difícil com frio, né? Ter que me acostumar. No início, às vezes, eu não metia roupa suficiente, porque às vezes eu achava que não, isso vai ser suficiente, e não era. Eu passava frio algumas vezes, mas depois me acostumei e fiquei tipo, epá, tem que ser só assim. Qual foi a maior dificuldade no início? A maior dificuldade no início foi a língua. Eu pensava que eu sabia pelo menos alguma coisinha de inglês e descobri que não, eu não sabia nada de inglês. Eu acho que a minha cabeça estava muito em ouvir apenas português, que eu não conseguia entender coisas básicas que às vezes eu sabia. Graças a Deus não tive nenhuma dificuldade na escola, nenhuma mesmo. Qual foi o maior choque cultural? O fato das pessoas poderem usar qualquer tipo de roupa nas escolas. E eu vi que as pessoas vestem o que realmente querem. Se quiseres ir de pijama, vais. Se quiseres usar um calção super curto, usas roupas tomara que caia, roupas de alça. Viver nos Estados Unidos é difícil? Sim, viver nos Estados Unidos é difícil, é muito difícil. Diferente do que as pessoas pensam, não é aquilo que as pessoas veem na internet. É mesmo muito difícil de viver aqui, pelo menos pela minha experiência. Eu acho que qualquer pessoa que é estrangeiro, claramente estou a responder como estrangeira, estou a responder como. Eu não sou imigrante, mas já como alguém que não é daqui. Se você perguntar a qualquer pessoa que não é daqui se aqui é fácil ou difícil, eu acho que talvez 80% vai te responder que é difícil. Quantos estados eu já visitei? Fora do Texas, só um estado que é Flórida. Já fui para Orlando. Já foste a NASA? Não, nunca fui a NASA. Tem NASA aqui em Houston por acaso, mas eu nunca fui. O que estudas nos Estados Unidos? Bom, no primeiro vídeo eu falei em que é que eu estou a me formar, mas vou aqui dizer de novo. Eu vou fazer agora na universidade para terminar a minha licenciatura dois cursos, porque eu vou fazer um programa
que vai ser 2 licenciaturas. Então, vou fazer uma licenciatura em finanças e a outra licenciatura vou fazer em supply chain. Como foi o processo de passar pela imigração americana pela primeira vez? Eu já disse que a parte mais difícil no início foi a língua, então eu não sei como é que aquilo foi. Na imigração foi tipo, eu não estava a entender nada, então eu fui entregando só todos os documentos que estavam comigo. Então, naquilo de eu entregar os documentos, ele falou que sim, é esse que ele precisava, viu. Não me lembro se me fizeram perguntas, mas já foi só isso. Eu entreguei os documentos, depois me devolveram e passei. Os americanos são hospitaleiros. Eu vou dizer que sim, porque desde que eu cheguei, eu sempre disse que as pessoas aqui são muito acolhedoras e simpáticas. Nunca tive episódios, sei lá como, se já tive, não me lembro, graças a Deus, mas já sempre que eu encontro qualquer pessoa e tudo mais, estão sempre a sorrir para as pessoas e falam muito bem com as pessoas também. Então posso dizer que sim, que são sim hospitaleiros. Qual é o conselho que darias a uma jovem que queira vir aí? Como deve ser a preparação? Não venha. Mas parece mentira, eu não aconselho muito as pessoas virem aqui, principalmente, não sei, se queres vir estudar, claramente podes vir, vem, porque é muito bom estudar aqui. Não é bom estudar aqui, o método de ensino não é assim tão difícil, tirando a parte que tem muitas tarefas, não é assim um método de ensino muito difícil, mas tem os prós e tem os contras, né? O estudante não pode trabalhar a não ser na escola, então se tu vires e depois tiveres que pagar as tuas coisas por conta própria, vai ser muito complicado. Outra coisa, estudante internacional paga muito caro. Isso é um lado negativo sobre os Estados Unidos. As propinas dos estudantes internacionais são muito caras. Quando eu digo muito caras, são mesmo caras. Se quiseres vir aqui, podes vir. Acho que vais gostar. Mas se for tipo se você pensa em vir e depois não voltar ou tentar depois ficar aqui, isso não vai ser uma coisa fácil, porque o processo de documentação aqui não é uma coisa fácil. Tem muita gente na luta e depois com a situação que está agora, do jeito que as coisas estão atualmente, não é uma coisa muito viável a se fazer, se for tipo em questão de imigração. A boa parte, né, que é o primeiro mundo, como as pessoas dizem, é bom, tecnologia avançada, vais conhecer muita coisa, vais aprender também muita coisa, vais ter uma mente mais aberta, porque aqui você vai conhecer pessoas de várias nacionalidades, vais conhecer pessoas de diferentes lugares do mundo, então vai ser assim uma coisa interessante, porque é realmente interessante viver aqui. E o vídeo termina por aqui. Eu espero muito que tenham gostado, espero muito que eu tenha respondido com clareza tudo que foi perguntado. Qualquer dúvida, deixem nos comentários para eu poder responder o que eu não respondi, o que vocês queriam saber que eu não falei, podem deixar nos comentários que eu vou ver e responder. Não se esqueçam de curtir o vídeo, subscrever ao canal e ativar o sininho das notificações. Obrigada a todos que assistiram o vídeo até aqui. E não se esqueçam também de seguir as minhas redes sociais. Vou deixar aqui no vídeo as minhas redes sociais. Sigam. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.